Olha, após 2 adiamentos, o acusado de estuprar e assassinar a estudante de jornalismo Janaína Bezerra, o Thiago Mason, foi julgado e condenado no Tribunal do Júri a 18 anos e 6 meses de prisão. O resultado saiu na madrugada de sábado, revoltando familiares e amigos da vítima. Nós vamos ao vivo com o Tony Silva, está no ponto? Ao vivo com o repórter Tony Silva. Muito bem, Tony Silva acompanhando de perto esse caso. Assim, Tony, gerou uma certa revolta por parte dos familiares que esperavam uma pena maior, uma punição mais severa, dada a proporção do crime. Eu queria que você explicasse exatamente isso. Por que não se chegou a uma pena maior? Boa tarde, Tony Silva, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Eliezer Rodrigues, boa tarde aos nossos telespectadores. Exatamente isso, Eliezer, é um caso que teve grande repercussão, até hoje repercute, e por conta disso, era marcado o primeiro julgamento, foi adiado, depois tivemos o segundo adiado, e agora este julgamento aconteceu. Porém, o resultado tem sido também um assunto bastante comentado pela população como um todo, mas nós estamos ao lado da delegada Natália Figueiredo, que é do Núcleo de Feminicídio aqui do DHPP, e ela vai conversar conosco a este respeito. Uma pergunta, delegada, que a população, inclusive, faz muito hoje nas redes sociais. O crime, como tudo aconteceu, crime bárbaro, 18 anos de 18 anos de prisão, a condenação. Como é a análise que a senhora, como uma delegada de feminicídio, vê essa questão? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Eu fiquei bastante surpresa, né? Em momento algum, durante a investigação, foi admitida a ideia do homicídio culposo. Diante de tudo que foi produzido, e isso foi um trabalho conjunto da Polícia Civil como um todo, IML, Instituto de Criminalística, DHPP, diante de tudo que foi produzido, para nós ficou bastante claro que o Thiago ele assumiu sim o risco de produção do resultado morte. De fato, houve um homicídio doloso, e não somente um homicídio doloso simples, um homicídio doloso qualificado, tanto pelo feminicídio, que foi pelo fato, né, da vítima ser mulher, havia um menosprezo ou discriminação por parte do autor, e também o meio cruel. O meio cruel, inclusive, veio para nós, a questão da qualificadora, pelo próprio laudo cadavérico da vítima, em que o médico ele é bastante enfático ao estabelecer que a vítima foi submetida, sim, a um intenso sofrimento, tanto físico como psicológico. Rumores de que a acusação vai recorrer. A senhora acredita que pode haver ainda uma mudança, e essa pena possa ser majorada? Olha, a questão, o veredito do júri, ele é soberano, mas é passível de recurso, tanto que, pelo que eu vi, assim, eu não participei de forma direta, mas pelo que eu vi, a assistente de acusação, ela pretende recorrer, ela vai entrar com recurso de apelação e tentar reverter. Pelo que a própria advogada falou, ela acredita que o júri tenha se confundido, né, com relação quando a gente fala em imprudência, e foi a questão do homicídio culposo, nós não entendemos. Por quê? Porque o dolo eventual, que é a situação que aconteceu, é aquela ideia justamente em que houve uma indiferença por parte do autor. Ele não foi imprudente. A vida da vítima era indiferente a ele. O que é que ele queria? Ele queria praticar a violência sexual de forma brutal. E isso o Thiago fez. E foi tão brutal que a vítima veio a óbito em decorrência dessa violência sexual. Então, não foi um homicídio culposo, não houve uma imprudência, e sim, ele assumiu o risco de produção do resultado de morte da vítima. Agora, delegada, a gente que acompanha o trabalho de vocês aqui do DHPP, a gente sabe, um inquérito sempre muito bem conduzido, bem elaborado, e depois de um resultado como este, qual é a sensação do delegado, no caso a senhora que presidiu o inquérito, qual é a sensação de ver, de acompanhar uma pena que, para a sociedade, e acredito que para todas as pessoas que acompanham, muito branda? Olha, nós fizemos o nosso trabalho assim, não somente no caso de Janaína, é um padrão do DHPP, da Polícia Civil como um todo, a gente fazer um trabalho com zelo.
chega a ser frustrante uma situação dessa. Só que nós não vamos esmorecer, né? Nós vamos continuar o nosso trabalho, vamos trabalhar da melhor forma possível, com a maior técnica possível. Eu também peço que uma situação dessa não desestimule as mulheres com relação às denúncias, continuem denunciando. O feminicídio ele é justamente um resultado do menosprezo das outras formas de violência, física, psicológica, moral, patrimonial. Não deixem de denunciar. Muitas vidas estão sendo salvas justamente pela questão da denúncia. Tivemos recentemente, no mês de agosto, que foi uma campanha nacional com relação à violência contra a mulher, e tivemos até um reforço, um endurecimento na Lei Maria da Penha. Isso já dá para sentir que houve alguma diminuição, delegada? Claro, falam assim a questão, os números cresceram. Uma vez, até pelo dia, eu participei de os números cresceram. Eu olho numa perspectiva positiva. Eu acho que esses números estão crescendo porque a população está realmente acreditando mais na segurança pública, no Poder Judiciário, no Ministério Público, e estão denunciando. Porque muitas vozes se calavam, muitas mulheres eram violentadas e se calavam. Então, os números estão aumentando justamente pela essa confiança no trabalho. Nós estamos trabalhando em prol da sociedade, é o nosso trabalho proteger, servir. É um lema, inclusive, da polícia como um todo, servir e proteger, e nós não vamos esmorecer. Continuem denunciando. Hoje a legislação está, como você falou, endurecendo nesse sentido. Acabou essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, se mexe a colher, se salva a mulher, e a Polícia Civil e a Polícia Militar, enfim, a segurança pública como um todo está aqui para proteger. Está certo, Eliezer. Nós vamos agradecer aqui, mais uma vez, a delegada Natália Figueiredo, que é, como já dissemos aqui, do Núcleo de Feminicídio, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Piauí, que é o DHPP. Nós vamos continuar acompanhando o caso, Eliezer, não só este, mas como outros casos também que estamos acompanhando no paralelo, que não vem o caso a gente falar agora, esperar o momento certo, e a delegada, como sempre, estará acessível, estará passando as informações para a população que acompanha a nossa programação. Eu volto com você aí nos estúdios, Eliezer. Muito obrigado, Tony Silva, obrigado à delegada pela atenção aqui com a nossa equipe, nós agradecemos os esclarecimentos que foram dados. Tony, até a próxima oportunidade. Boa tarde para você. Qual a preocupação nesse caso? A preocupação é a sensação de impunidade. Pela gravidade do crime, pela violência que foi imputada contra essa jovem, que tinha todo um futuro pela frente, que era um dos pilares da sua estrutura familiar, toda a sociedade esperou algo mais significativo, de punição, que servisse de exemplo para que casos como esse não se repitam mais tão cedo ou mais nunca aqui no estado do Piauí. Porque se o indivíduo foi condenado a 18 anos, daqui a 6 anos, quando ele cumprir aí um terço da pena, ele pode conseguir uma progressão de regime. Pode passar o dia fora, trabalhando, exercendo alguma atividade, e voltar só à noite para o sistema prisional. Aí você imagina como é que pode ser para a família da Janaína, para a mãe, para os irmãos, para os primos, para as amigas, encontrar esse indivíduo livre, solto, na rua, daqui a 6 anos, que passa rápido porque quem sofre a dor passa por todo um processo para superar. 6 anos é um tempo muito pequeno. E aí essas pessoas que sofrem um luto até hoje pela ausência da Janaína podem encontrar o criminoso, comprovadamente criminoso, livre, solto, como se nada tivesse acontecido. Olha, eu não desejo uma sensação como essa para ninguém, deve ser horrível. E o ponto que a delegada tocou, outras mulheres podem se sentir desestimuladas a denunciar. Podem desacreditar na justiça, podem acreditar que não vai dar em nada, que não adianta, que não vale a pena, que é só correr mais risco, que o agressor pode ficar mais furioso e atentar novamente contra a vida da mulher. Então que se recorra e que se consiga algo mais significativo, para que sirva de exemplo, para que realmente transmita-se à sociedade uma sensação
de que o crime é pago e não compensa. Realmente é um caso que vai ficar na memória do teresinense, do piauiense, dos estudantes da Universidade Federal do Piauí, e não pode ter um fim como parece que vai ter, brando para quem cometeu o crime.